E hoje vamos começar então no capítulo 2. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Filipenses 2. Nós vamos ler dos versos 1 até o 4. Filipenses 2, 1 ao 4. Amém. Diz assim a bendita palavra de Deus. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade. E assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Amém. Convido você a orar comigo mais uma vez. Bendito Deus e Pai, nós rendemos graças a Ti, Senhor, em primeiro lugar, pelo Teu Espírito Santo, que se faz presente no nosso meio, pela Tua bendita palavra que tem atravessado os séculos e hoje nós temos ela em nossas mãos. É um meio pelo qual o Senhor escolheu, reservou para falar aos nossos corações. E sabendo disso, te pedimos, ó Pai, fala conosco mais uma vez, segundo as Tuas riquezas em glória, através desses 4 versos que lemos, da Tua palavra que é viva, eficaz e suficiente para operar a transformação que é necessária na vida de cada um de nós, para louvor da Tua glória. Paizinho amado, eu te peço, abre o nosso entendimento, os nossos ouvidos, e dá-nos, Senhor, corações receptivos à boa semente do Evangelho de Cristo Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Então nós temos tratado desse contexto de quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Eu não vou ser redundante, você que não acompanhou, você pode assistir no YouTube todas as ministrações do capítulo 1, que nós abordamos o aspecto histórico, cultural, para a gente se contextualizar. Paulo estava preso em Roma enquanto escrevia essa carta. Mas aquele tempo era um tempo de muita confusão, que não era muito diferente dos dias de hoje. Pensa comigo, eles viviam naquela época também uma diversidade. Império Romano, os gregos, macedônios, uma pluralidade cultural. No meio do panteão dos deuses, tanto os gregos, os romanos, no meio de confusão filosófica, tinha o cristianismo, tinha o povo de Deus. Hoje não é muito diferente. Eu penso que você deve ouvir durante a sua semana, muitas vezes ainda ouvimos no Brasil a palavra diversidade. É o tempo da diversidade, também do pluralismo. Inclusive hoje nós temos, além do panteão dos deuses, os homens têm vários deuses, novidades de fé. Eu tenho falado algumas vezes, a gente até faz piada, está tão zoado o barraco que tem gente que acredita no universo, que agradeço o universo. É engraçado, para não dizer que é triste. Nós vivemos também no meio religioso o sincretismo. Se você não ouviu essa palavra, sincretismo religioso, é o famoso balaio de gato, ou a colcha de retalho da fé. Cada um acredita um pouquinho, cada um faz a sua fé, infelizmente, dentro do meio cristão. Inclusive, alguns falam que a fé reformada é uma novidade, que não é verdade. Para você que não sabe, quando nós nos dizemos reformados, reforma, doutrina reformada, traduzindo em miúdos, estamos simplesmente falando que nós somos o povo, somos a igreja que busca voltar para a forma original da doutrina dos apóstolos.
O povo que busca a fidelidade de um cristianismo histórico. Não é novidade alguma. Ok? E hoje, então, nós vivemos isso tudo, talvez por causa de um mundo globalizado que nós vivemos. Os mais antigos, assim como eu, vão lembrar que não é tão recente, nem sempre foi assim, que nós vivemos a globalização de informação, de acesso fácil às coisas, como nós vivemos hoje. Eu lembro um tempo atrás que antes do governo Collor, só tinha Volkswagen e Fiat no Brasil. Né? E uma coisa boa que ele fez foi abrir um mercado. Temos vários carros, várias marcas. Hoje é difícil até de escolher carro, né? Quem pode, né? Tem esse luxo. Então o mundo globalizado tem os seus prós e os seus contras. Mas o mundo globalizado também abriu oportunidade para mais confusão filosófica, espiritual. Se fala muito da espiritualidade. Hoje cada um busca a sua espiritualidade também. Talvez seja devido a esse mundo globalizado que vivemos. Mas eu acredito que isso, na verdade, é fruto de algo mais antigo, que é o humanismo. Essa espiritualidade centrada no homem, ou essas espiritualidades centradas no homem, são fruto do humanismo e de algo mais antigo, bem mais antigo ainda, simplesmente é fruto da rebeldia do homem que, desde o Éden, é inimigo de Deus. Então, na época de Paulo, não era muito diferente. Hoje, só está um pouquinho pior. Talvez não, porque naquela época eles eram perseguidos. E a gente aqui no Brasil não somos perseguidos pela nossa fé. Então, a igreja de Filipos era uma boa igreja. Uma igreja saudável, nós podemos dizer. Uma igreja teologicamente sadia, uma igreja consagrada, uma igreja de boa moral, zelosa pela palavra de Deus, corajosa, uma igreja dedicada à oração e um povo generoso em suas ofertas. Eles mesmos estavam semeando na vida do apóstolo Paulo naquele momento de dificuldade que ele estava passando enquanto escreveu essa carta. Era uma igreja que não sofria essa influência externa do mundo da época, mas tinha os seus problemas internos. Afinal de contas, não existe igreja perfeita. Você que sonhava com a igreja perfeita, eu tenho isso para te dizer. Não existe a igreja perfeita, porque ela é constituída por homens imperfeitos. Mas graças a Deus que é a igreja do Deus que é rico em misericórdias, Deus que perdoa os nossos pecados, e Ele sim é perfeito. Lá então, na igreja dos Filipenses, naquele momento, então, que Paulo escreveu, havia uma desavença. Lembra? Epafrodito, que era o pastor, estava ali com Paulo, foi visitá-lo para ver o que estava acontecendo, e Paulo estava escrevendo essa carta para ele levar de volta. Então, certamente, Epafrodito atualizou Paulo dessa igreja que ele havia fundado. Tinha algumas pessoas, alguns encrenqueiros, incitando discórdia, desavença, esse tipo de coisa que pode rachar uma igreja. Partidarismo, panelinha, uma desunião. Coisas que desagradam a Deus. Então o apóstolo Paulo, de uma forma gentil, mas firme, ele chama a atenção desses irmãos para eles lutarem contra isso. Pois Paulo tinha a esperança que os filipenses fossem firmes num só espírito, combatendo juntos com uma só alma pela fé no Evangelho. Foi isso que ele falou no verso 27 de Filipenses 1. Mesmo sendo uma igreja saudável, na sua doutrina e na sua devoção, ela não estava imune, essa igreja, do egoísmo, que é natural de todos os homens. Então Paulo, nesse texto que nós lemos, ele nos apresenta um ensino conciso e bem prático sobre a unidade espiritual de uma igreja. Paulo apresenta os motivos corretos, os alvos corretos e os meios corretos para a unidade que reflete o amor de Cristo e agrada a Deus. Então nós vamos ver nesses 4 versos que lemos os 4 apelos ou chamados de Paulo à unidade. O primeiro apelo, no verso 1, é um apelo à certeza.
ou a convicção. Leia comigo de novo o verso 1, por favor. Quando ele diz: portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão. Aqui o apóstolo, ele não está colocando em dúvida se há ou não há essas coisas, se existe ou não existe tudo isso em Jesus. A gente vê que ele fala por 4 vezes a expressão, se há em Cristo isso, se há em Cristo aquilo. Na verdade é uma declaração afirmativa de uma resposta. Nós podemos traduzir para porquê, junto e sem acento. Os professores aqui vão gostar. Por quê? Porque há alguma exortação em Cristo, porque há algum conselho, alguma consolação de amor, porque há alguma comunhão no Espírito, porque há qualquer sentimento profundo ou compaixão em Cristo. Aí no 2, ele continua, completar a minha alegria. Então sim, ele está afirmando que essas coisas nós encontramos em Jesus. Então vamos por partes. Porque há em Jesus o quê? O primeiro, exortação. Tem gente que quando ouve essa palavra já pensa numa repreensão, naquele tapa, né, no piá, na orelha, no pedala Robinho. Não. Exortação significa encorajamento. É uma palavra de incentivo com correção. Exortação, no original, no pensamento aqui de Paulo, significa se colocar ao lado de alguém para ajudar, ser auxílio de outra pessoa, falando a verdade em amor. Muitos aqui já me ouviram falando da diferença que existe entre o crítico e o questionador. O crítico é aquele que está de longe apontando os defeitos. Ah, isso lá está errado, aquele cara lá não sei o quê, aquilo lá não vai dar certo. Já o questionador é esse que chega do lado, olha lá o que a gente está fazendo e pergunta: tem certeza que vai dar certo? Posso te ajudar? Eu tive uma ideia. Então, não tenha problema, não tenha dificuldade, não tenha dedos de vir até a liderança da igreja e nos exortar em amor, sendo questionador. Venha nos questionar, traga ideias. Nós precisamos e gostamos disso. Agora, de críticos o mundo já está cheio. Então a exortação fala disso, de um encorajamento e consolação também. Fala de como o de Cristo, o encorajamento de Jesus, aquele que deixou os céus para estar ao nosso lado, nos ajudando na caminhada da vida cristã. E você sabe, ele faz isso por meio do Espírito Santo que nos foi enviado, o Consolador que habita no coração de todo aquele que se arrependeu. O Espírito Santo habita em corações arrependidos. É dessa forma que o Senhor Jesus nos anima, nos consola e nos fortalece na fé. A exortação de Deus é boa, é útil. É o tipo de consolo, de encorajamento nas horas mais sombrias das nossas vidas. Quando Ele derrama alegria nos corações trêmulos e Ele dá a paz e esperança na nossa alma quando estamos abatidos. Essa é a exortação, o encorajamento de Jesus. Aí ele segue, ainda no verso 1. Porque em Jesus há consolação de amor. Também é sinônimo de encorajamento, mas agora junto com o amor. Fala de um alívio para o coração aflito. Fala do amor de Cristo para vencer o medo e a insegurança, para vencer a nossa incredulidade muitas vezes. É o suprimento, esse consolação de amor, é o suprimento em consolação sem limites para todo aquele que crê em Jesus. Seguindo ainda no verso 1, você está lendo ali comigo, né? Porque em Jesus há comunhão do Espírito. Essa comunhão fala de uma parceria entre pessoas. Alguns sabem, é a palavra koinonia. Tem igrejas com esse nome. Comunhão, koinonia. Era uma expressão usada para parceiros de negócios. Aqueles que estavam envolvidos num mesmo empreendimento. Por exemplo, os pescadores, né? Pedro e Tiago, pescando, eles estavam em
comunhão, em parceria, envolvidos com o mesmo objetivo. É disso que fala. Então o cristão sempre tem em si essa participação, essa parceria ativa do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito que nos dá encorajamento no mais profundo das nossas almas. O Espírito que nos dá a paz sobrenatural que só Jesus pode nos dar. O verso segue, quando ele fala, porque há em Jesus um sentimento profundo ou compaixão. Para quem não sabe, eu estou lendo na versão Almeida, século 21. Em algumas versões, fala de profundos afetos de misericórdia. Só em Jesus, só nele, eu e você vamos encontrar essa profunda afeição e ternura, compaixão, que são derramados em nossos corações pelo Espírito Santo. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Afeto e compaixão de Cristo. São aquelas coisas que só experimentam os cristãos. Todo aquele que é cristão, todo aquele que é crente, experimenta dessa compaixão, desse afeto terno de Jesus em profundidade. Só que alguns experimentam com mais profundidade, outros com menos, em graus variados. Por quê? Porque quanto mais buscamos, mais vamos receber do Senhor. Ele é rico em misericórdias. Ele é o Deus de graça e graça superabundante. Quanto mais nós buscamos, Ele é fonte inesgotável. Temos que buscar esse afeto e compaixão de Jesus. É um apelo que Paulo está fazendo, um apelo à certeza, a certeza de que Jesus pode nos dar encorajamento quando nos sentimos abatidos. É a certeza da comunhão que temos com Jesus, pois Ele é real e presente quando você se sente abandonado ou sozinho. É a certeza da consolação de Jesus que pode animar as nossas almas e dar força aos nossos corações enganosos e corruptos. Davi escreveu no Salmo 42, 5, o seguinte: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. O verso 2, vamos ler? Diz assim: completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Então, o segundo apelo de Paulo é um apelo à unidade. Esse é o desejo de Jesus para a igreja. Como que eu sei isso? Deixa esse texto marcado e vá para João 17. João 17, nós vamos ler do 11 até o 26. Do 10 ao 26, por favor. João 17, 10 ao 26. A oração, a intercessão de Jesus, né? João 17, 10 a 26. Posso ler? Amém. Todas as coisas me pertencem, que me pertencem são tuas, e as que me pertencem são minhas, as que te pertencem são minhas, e neles sou glorificado. Não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para ti, e digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Eu lhes dei a tua palavra, o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Não rogo
que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. 16. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. E estes reconheceram que tu me enviaste, e fiz que conhecessem o teu nome, e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu também neles esteja. Essa é a vontade de Jesus, a unidade da igreja. Mas o apóstolo, ele continua ali no verso 2, falando: completai a minha alegria. A maior preocupação de Paulo, o seu principal desejo nesse momento, não era ser solto das prisões. Ele estava preocupado e desejava, ansiava pelo crescimento espiritual desses irmãos lá em Filipos. A alegria do apóstolo, ele está falando que ela vai aumentar quando essa igreja viver em unidade, quando esses irmãos entenderem e viverem unidos, a alegria dele se completa. É um chamado para esses irmãos, para eles viverem sem fazer distinção, amando uns aos outros no mesmo amor. É um chamado, um apelo para essa igreja, é um apelo para toda a igreja de Cristo Jesus. É útil para nós aqui hoje. Amar a todos com o mesmo amor. Claro, você pode estar pensando, mas eu tenho afinidade mais com um do que com outros. Nós temos intimidade com um mais do que com outros. Ok, não tem problema nisso. Nós caminhamos assim, nós somos esquisitos, o homem, né? A gente tem as nossas coisas. Mas o que ele está falando para eles e para nós aqui é que todo crente tem que ter a mesma disposição de amar a todos do mesmo jeito. Como Jesus fez. Então Paulo diz: a minha alegria vai ser completa quando vocês tiverem o quê? Unidade. Unidade no mesmo modo de pensar. É uma exortação, o mesmo modo de pensar, que discorre por todo o Novo Testamento. Que o Deus da perseverança e do ânimo vos dê o mesmo modo de pensar entre vós, segundo Cristo Jesus. Romanos 15, 5. Irmãos, rogo-vos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que entreis em acordo quando discutirdes e não haja divisões entre vós, pelo contrário, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. 1 Coríntios 1, 10. Quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos, sede maduros, tende ânimo, pensai do mesmo modo, vivei em paz, e o Deus de amor e paz estará convosco. 2 Coríntios 13, 11. Só para citar o que Paulo escreveu. Então, o mesmo jeito de pensar, ou seja, uma unidade no parecer da prática da fé. Não está falando que a gente tem que ser robozinho. Está falando uma unidade na prática da fé. Está falando de um povo que é firmado e unido em tudo aquilo que glorifica a Deus. Nas divergências de opinião, nós precisamos, e muito, de humildade. Sempre pensando num bem maior, que é o bem coletivo. Isso é o viver corpo de Cristo. É assim na nossa casa. É assim no relacionamento
em família, pensando no bem coletivo, não é? Quando ele diz isso, o mesmo modo de pensar, Paulo não está falando do mesmo gosto pessoal, das mesmas afinidades, mesmas opiniões, mas ele está falando de ter o mesmo jeito de pensar nas coisas eternas. Vai ficar mais claro ainda, pensar no quê? Avance um pouquinho comigo, Filipenses 4:8. Dá um spoiler aqui. No que devemos pensar? Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. De novo, ele está usando a mesma expressão. Porque há alguma virtude, porque há algum louvor nessas coisas. Então devemos pensar nisso. Amém? Ainda no verso 2, Paulo faz um apelo à unidade do mesmo amor. O mesmo amor que tem que ser demonstrado para todos os irmãos. O mesmo tipo de serviço, de amor e sacrifício que foi mostrado, que nos é ensinado por Jesus. Todo mundo aqui sabe de cor, inclusive as crianças. João 3,16, né? A gente sabe. Mas não é todo mundo que sabe de cor e salteado, como dizia minha avó. 1 João 3,16, que diz o seguinte: nisto conhecemos o amor. Cristo deu a vida, sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Uma das frases, acho que é a mais famosa de Agostinho, é a medida do amor é amar sem medida. É assim que nós temos que nos portar. Esse é o tipo de oração que temos que pedir para o Senhor. Ensina-nos a amar Jesus como tu nos ama. Uma vez eu fiz um exercício, sabe, que eu, antes da conversão, eu era um cara muito crítico de fazer piada com todo mundo. Era um mecanismo de defesa, né? Dizem que o ataque é a melhor defesa. E eu tenho que me policiar, que às vezes eu dou apelido e tal. Isso é fruto da minha criatividade, eu creio, misericórdia. E quando eu me converti, eu entendi isso, que eu estava vivendo um período de ser meio legalista. Pecador imundo, aquela coisa. E eu, em oração, entendi que eu tinha que fazer um exercício de sair na rua, em lugares públicos, e olhar para todo tipo de pessoa e tentar imaginar como essas pessoas eram enquanto crianças. É assim que o Senhor olha para cada um de nós, como filhos de Deus, como crianças. Então, ele fala dessa unidade do amor, e depois, ainda no verso 2, unidade, tendo o mesmo ânimo. Algumas traduções fala unidos de alma. Unidos no amor e na dedicação, mas o mesmo ânimo. Ou seja, fala de colados de alma. Temos que estar colados de alma, unidos em harmonia, tendo os mesmos desejos, sentimentos e ambições espirituais. Uma das coisas, dos benefícios que a Reforma Protestante trouxe de volta para a igreja é essa consciência do coletivo, né? Se você tem acompanhado ou visto algum ministério de pessoas que incentivam o individualismo, o evangelho, fuja disso, porque o corpo de Cristo, a igreja santa do Senhor, é chamada para se mover no coletivo. Então nós temos que ter esses mesmos desejos, sentimentos e ambições espirituais. Ainda no verso 2, Paulo faz um apelo para a unidade, para que nós, a igreja, estejamos pensando a mesma coisa. Ele fala do mesmo sentimento, concentrados num mesmo propósito. Existe um poder imenso nisso. Quando nós nos unimos, né? Aquela velha piada infame. A união não faz só açúcar, né? A união faz a força, né?
Quando a gente se une num propósito, que nem quando aqui na igreja nós nos unimos no mutirão, né, para limparmos a igreja, para cortar a grama, para limpar, vai tudo mais rápido, é agradável, é bacana, estamos unidos no mesmo propósito, a gente acaba se divertindo até. Mas ao meditar nessas coisas, eu lembrei da história da Torre de Babel. Vocês lembram? Que os homens resolveram erguer uma torre, né, no propósito de se engrandecer, de fazer uma obra tremenda, vista aos olhos nus e tal. E aí conta a história que Deus olhou de cima, todos falavam a mesma língua, e ele confundiu a comunicação desse povo. Ele misturou as línguas, dali surgiram as outras línguas. Então lá na Torre de Babel, ninguém se entendia mais e ficou por isso mesmo, não concretizaram o propósito, porque eles iam dividir a glória de Deus. Mas no Pentecostes, o Senhor restaurou isso. Quando muita gente de todos os povos, no derramar do Espírito Santo, passaram a ouvir o Evangelho e compreender na sua língua natal. É o Deus que restaura todas as coisas. Quando fala de um mesmo sentimento, ou pensando a mesma coisa, Paulo está falando que nós temos que caminhar no mesmo propósito. Fala de uma busca coletiva pela glória de Deus. O propósito de todo homem é glorificar a Deus. De todo cristão é buscar a Deus e glorificá-lo. Encontrar prazer nele. John Piper fala muito disso, né? Westminster fala disso. Buscarmos a glória de Deus, a exaltação de Cristo. Afinal de contas, aprendemos, e Paulo nos mostra que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Lá em Adão, o que aconteceu? O pecado manchou, deturpou, perverteu todos os relacionamentos. Não sei se você já parou para pensar nisso. Em Adão, os relacionamentos foram zoados. Foi manchado o nosso relacionamento vertical com Deus e, consequentemente, o relacionamento horizontal com os homens. Em Cristo, o Senhor restaura isso. O Senhor coloca no prumo o nosso relacionamento, coloca no esquadro, Ele endireita o nosso relacionamento com Ele mesmo e com todos os homens. Porque o homem sem Deus odeia a Deus e, consequentemente, odeia todos os homens. Porque, diz a Bíblia, nós somos amantes de nós mesmos. Caim matou Abel porque estava com raiva de Deus. Então, em Cristo, esses relacionamentos são restaurados. Veja comigo o verso 3. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade. E assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Agora pegou, hein, irmão? Isso aí pisou no calo. Paulo, então, nos faz o terceiro apelo, que é o apelo à humildade. É legal que esse verso aqui, Paulo nos dá duas instruções negativas e duas afirmações positivas. Uma para cada negativa. Olha só, olha comigo o verso. Não façais nada por rivalidade. A resposta afirmativa, mas com humildade. Agora, não façais nada por orgulho, mas considere os outros superiores a si mesmo. Ele já mostra a doença e dá o remédio, né? Glória a Deus por isso. Então é um embate da humildade versus o orgulho. A nossa natureza é orgulhosa e não humilde. Então ele está falando, não façam nada por rivalidade. Rivalidade é egoísmo, é um espírito raivoso que causa contenda. Fala de partidarismo, de discórdia, separação. É o fruto do orgulho de toda pessoa. O orgulhoso é aquele, por exemplo, que fala, eu não me misturo. É aquele que diz, sou muito seletivo. Cara, isso no reino de Deus não funciona. Isso na igreja é pecado, não funciona. Acontece que a humildade, então, é o remédio
contra o egoísmo. O egoísmo que se manifesta na falta de comunhão, num relacionamento raso e superficial com os irmãos, na necessidade de demonstrar conhecimento, na falta de compromisso financeiro com a igreja. O egoísta é a pessoa que fala, mas não ouve ninguém. Não sabe ouvir as pessoas. É aquele que diz que todo mundo tem que ser meu amigo, mas ele não se esforça para fazer amizade com ninguém. Ele só olha para as suas necessidades. Gosta de ser notado, egoísta, é aquele que se preocupa somente com uma pessoa, com ele mesmo. Paulo segue, o verso 3, não façam nada por orgulho. Orgulho, ou vanglória em algumas versões, que é uma glória vazia, uma glória pessoal. Eu estava viajando aqui, eu gosto, você sabe, do inglês, né? Temos o teacher aqui conosco. Como é semelhante a palavra orgulho com prêmio. Pride, né? E o orgulho fala disso. Em inglês ele pode ser usado para ambição, soberba, altivez, arrogância, vaidade. Tudo isso é orgulho natural dos homens. Porque é pecado. Orgulho é pecado se elevar acima dos outros com espírito de autopromoção. Se cada um está sempre pensando em si, fica difícil alcançarmos a unidade. A igreja de Cristo Jesus é chamada para a unidade, para caminharmos na unidade. Eu também estava viajando na questão da ovelha, né? A figura da ovelha na igreja. Ovelha é tudo igual, irmão. No rebanho está ali todo mundo junto para um esquentar o outro, olhando para o bom pastor, seguindo os passos dele, se sujeitando, dependendo, obedecendo, uma caminhando coladinha com a outra. É tudo igual, é que nem chinês, a gente não sabe quem é quem ali. Dizem que a cabeça mais vazia é a que grita mais alto. Então orgulho é isso, orgulho se exalta acima da glória de Deus e dos outros. E eu não sei se você já parou para pensar, mas ser cristão significa que eu e você temos que morrer por nosso orgulho todo santo dia. Lá em Lucas 9, 23, e especificamente em Lucas, é quando Jesus fala: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Só em Lucas fala, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Segue o verso 3 falando, mas, agora as afirmativas, a resposta, né? Não façam nada por rivalidade, mas façam com humildade. Essa aqui me pegou. Dizem que a humildade é o tipo de coisa, daquelas coisas, que quando a gente acha que tem, na verdade não temos. Né? Tem orgulho de ser humilde. Quando a gente acha que tem, não tem. Então, se liga. A humildade é uma das bases de sustentação da fé cristã. Jesus, servo humilde. Né? E olha que curioso, no contexto aqui de Paulo, dessa época, os gregos, para o povo grego, humildade era um conceito estranho. Eles não tinham sequer uma palavra para expressar o sentido de humildade. Porque para eles, essa ideia de ser humilde não tinha valor. Para os romanos também, é óbvio. Para os romanos, humildade era uma ideia inconcebível. É um conceito abominável. E povinho arrogante, né? Então, a palavra humildade surgiu quando a igreja nasceu. Na igreja primitiva. Ela é encontrada em todos os escritos históricos, primeiro no Novo Testamento. Alguns dizem, inclusive, que foi o próprio apóstolo Paulo que inventou essa palavra em grego. Você sabe, o Novo Testamento foi escrito em grego, justamente quando ele redigia esses versos. Uau! Muito bom. Por isso que eu sou fã desse cara. Então a humildade, por que que os romanos e os gregos não gostavam disso? Significa alguém que é inferior, miserável, humilde
prostrado. Uma curiosidade, para quem não sabe, é que o próprio nome Paulo significa pequeno, humilde. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Foi o que Paulo escreveu em 1 Timóteo 1,15. Sente a humildade do piá. William Hendrickson, que é um teólogo, vai nos dizer: quando a graça transforma o coração, a submissão por medo em submissão por amor, aí nasce a verdadeira humildade. Quando nós nos sujeitamos a Deus por amor e não por medo, porque tem gente que é da religião por medo, não por amor. Aí, quando nós amamos, nos sujeitamos a Cristo por amor, aí nasce a verdadeira humildade. Afinal de contas, o próprio Jesus falou em Mateus 1,29, aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração. A humildade é a feliz condição que surge quando cada membro da igreja se considera inferior aos outros. É um exercício que temos que praticar. Tudo bem, nem todo mundo é sábio, nem todo mundo é super capaz de todas as coisas, nem todos são nobres, mas os dons que Deus distribui na igreja servem para nós nos sujeitarmos uns aos outros em amor. Vou explicar. Talvez você tenha um dom que o Senhor te deu, que me supre em alguma necessidade. Talvez pela misericórdia de Deus, existe algo em mim que vai te ajudar na caminhada, e assim vai. Nós temos que descobrir na intimidade, no relacionamento, na comunhão dos santos, como o Senhor opera nas nossas diferenças, a unidade para louvor da sua glória, que nos é concedida pelo Espírito Santo, que habita em nós. Qual é o dom que você tem e que você tem guardado na gaveta, meu irmão? Traz aí, bota na mesa. Talvez seja um dom de sabedoria, de exortação. Venha. Talvez seja aquele livro que eu não tenho ainda, você vai me emprestar. Talvez seja o bolo de milho, né? Da irmã Rose. É muito bom. Te entreguei. Então a humildade é a ação da graça de Deus. É quando nós servimos aos outros conforme a boa medida que temos recebido das mãos do Pai, que não é para o nosso próprio benefício, mas de todos os irmãos. Toda boa dádiva que o Pai nos dá. Eu vou usar o exemplo do bolo. A gente come, eu vou comer o bolo todo. Não, cara, divide esse bolo. É assim que tem que ser. A humildade de espírito é o oposto da exaltação, é a antítese do orgulho. A nossa tendência, de todo homem, é de se exaltar. Mesmo a gente sabendo que a Bíblia nos mostra, quem lê a Bíblia é confrontado. A Bíblia nos mostra que não temos nada de bom para nos orgulharmos. A palavra de Deus, então, é que nos santifica e produz no nosso coração corrupto a humildade. Eu não sei se tu já parou para pensar que é impossível nós entrarmos na vida cristã com orgulho. É impossível entrar pela porta estreita ou pelo caminho estreito, feito um pavão. Pensa, não dá, não tem como. Inclusive, o que ele tem de bonito é só que, né, que bichinho é feio, né? De uma forma prática, como nós vamos vencer o nosso orgulho? Nos humilhando diante de Deus. E é justamente aqui que nós vemos o poder e a utilidade da vida de oração. O poder da oração, que nos lembra da nossa condição miserável e da majestade de Deus. Pois a misericórdia só é útil para quem se reconhece miserável. A oração, então, ela nos coloca de joelhos e de mãos vazias diante do Pai de toda provisão, do Deus de toda boa dádiva. Aí está a importância de orarmos e sim
de joelhos. Não é aquela coisa de deitar no travesseiro, Senhor, abençoe-me, não. Cara, dobre o teu joelho. Eu não lembro quem falou de um exercício. Faz o seguinte, vai deitar de noite, bota o chinelinho embaixo da cama. Quando tu acordar de manhã, vai se abaixar para pegar o joelho, já ora ali, varão. Já ora ali, varoa. De manhã cedo. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Então, daí ainda no verso 3, né? Ele fala, mas façam tudo considerando o outro superior. Essa é a definição básica da verdadeira humildade. Quando a gente considera os outros maiores do que nós. Os filipenses não podiam se humilhar diante de Deus se estavam se exaltando em relação aos outros. Quando Paulo fala considere, a palavra no original era usado também no vocabulário da matemática. É a mesma palavra de calcule, calcular. Calcule a importância, coloque na balança o seu irmão mais alto do que você. Então eu cheguei numa conclusão brilhante, que a equação do humilde é somar as necessidades dos outros, subtraindo os nossos interesses. Amém? O brilhante eu estava brincando. Nem foi tão assim. E, mano, olha só, o verso 4 é a aplicação de tudo isso. Vamos ler. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Então, o quarto apelo de Paulo é um apelo à solicitude ou à boa vontade. Ele nos explica como fazer, como agradar a Deus em unidade e sendo humildes, com o foco nos interesses dos outros. É o ato de servir aos outros. E isso traz glória para Deus e não para nós. Sabe aquela coisa de fazer uma boa ação em secreto? Não precisa soltar fogos de artifício, fazer pirueta, botar no Facebook. Quando nós percebemos que Cristo amou esse irmão, que às vezes a gente julga, amou a tal ponto de dar o seu sangue, a sua vida, para perdoar os pecados dele. A gente olha para como a gente era sujo também, e que nós não éramos merecedores dessa graça. Acho que fica mais fácil de nós olharmos para as necessidades do outro e deixar as nossas um pouco de lado. Fazendo isso, dessa forma, vai brilhar a verdadeira unidade, a gloriosa comunhão manifesta aos olhos do mundo como um poderoso testemunho para louvor da glória de Deus. Por isso, uma das 5 solas é soli deu glória, toda a glória a Deus. Então, resumindo, o apóstolo Paulo nos chama para a certeza da graça de Jesus, para a unidade do amor do Pai, para a humildade, que é fruto da comunhão com o Espírito Santo, e para a boa vontade de servir aos irmãos por amor de Jesus. Concluindo, nós temos que ser servos humildes, bons e fiéis, servos de amor, considerando os outros superiores a nós mesmos, não nos preocupando somente com o que é nosso, mas também com o que é bom, agradável, importante e vital para o outro. Talvez você pode pensar em coisas básicas que eu falei aqui. Talvez uma necessidade de comida, bebida, roupa, casa, conforto para os irmãos, saúde, necessidade de saúde, um bom emprego, um bom trabalho talvez. Sim, todas essas coisas são boas e agradáveis. Mas o que é vital para todos os homens? O que é de suma importância? Você tem um palpite? O Evangelho. O Evangelho do Deus que se fez servo dos homens, se sacrificou por amor de nós, para perdoar os nossos pecados. Aquele que veio como cordeiro para perdoar os pecados dos inimigos de Deus. Eu entendo que era o desejo do apóstolo Paulo, e tem que ser um anseio dos nossos corações, enquanto igreja, enquanto cristãos, que todos vejam em nós a prática da fé genuína
e da obediência ao Evangelho, de quem se sujeita a Deus por amor e ama o Senhor, ama servir ao próximo. Só o Evangelho nos dá o entendimento dessas coisas. O Evangelho, que é pão para os famintos, água cristalina para os sedentos, que nos dá vestes brancas do Filho de Deus, que é remédio para a alma, que dá vista aos cegos, que ressuscita os mortos. O Evangelho, que são as boas novas de salvação para todo aquele que reconhece que estava perdido, pobre, cego e nu. São as boas novas para todo aquele que sabe que hoje é amado do Pai, é a igreja santa do Senhor, que foi comprada pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus. O sangue que é derramado sobre as nossas vidas, cada um de nós, eu e você, que somos o fruto do seu penoso trabalho. Amém.